E aí, pessoas queridas, tudo bem? Bom, como eu tinha prometido, estou gravando agora o vídeo, a segunda parte do vídeo, para a gente acabar de falar dos personagens, principais temáticas de Vidas Secas. Será o último vídeo sobre o livro, né? Para que vocês possam estar bem preparados aí para o vestibular da UERJ. Desculpem-me pela demora, né? Eu ia gravar logo em seguida, só que eu estava no trabalho. Aí a gente começa a ter um monte de demanda, orientação de aluno, sobretudo em final de semestre, né? Corrigindo redações aí de alunos que me mandaram, enfim, enviando as respostas, né? Escaneando as redações, né? Porque a gente não tem muito tempo hábil, né? Então tem que fazer essas coisas tudo muito rápido, né? Mas mantendo aí a qualidade do retorno para vocês, tá? Então eu vou acabar de fazer os comentários sobre a nossa tabelinha. Quem tiver interessado aí no quadro, né, de personagens e temas de Vidas Secas de Graciliano Ramos, me manda um e-mail que eu respondo, né? Algumas pessoas já mandaram o e-mail e eu respondi imediatamente. E também já tem uma boa notícia aí para vocês seguirem aí durante a semana. Vou fazer mais um videozinho e para falar, vou mostrar aqui para vocês, eu estou aqui trabalhando em cima disso, né? Estou construindo um quadrinho, ó, sobre os principais personagens e temáticas de Antes de Nascer o Mundo, do Meia Culto. Uma aula que eu vou dar na quinta-feira para os alunos que vão fazer a prova específica da UERJ de Literatura. Então eu vou estar dando essa aula e utilizando esse quadrinho também vou colocá-lo disponível para vocês, quem precisar, tá? Tô acabando de fazer isso aqui, né? Então é um trabalho em cima do outro, então por isso que às vezes as coisas ficam meio corridas, né? A gente tinha parado para comentar o quadrinho acerca do personagem do Soldado Amarelo, né? Lá no quadro do Soldado Amarelo, vocês vão perceber o seguinte: a gente vai discutir como ocorrem as tensões, né, entre as pessoas pobres, os populares, né, entre os retirantes e o Estado. De uma certa maneira, eu vou considerar o seguinte: entre como que ocorrem as tensões entre Estado, com E maiúsculo, tá? E população pobre no Brasil, tá? Eu vou vou fazer essa generalização para que a gente possa aí acertar, né? Por quê? Porque essa é uma das temáticas possíveis da prova da UERJ, né? Até porque as relações entre Fabiano, tensas, né? Relações entre Fabiano e o Soldado Amarelo, né? Representam justamente isso, né? O Estado versus a sociedade. O Estado versus a sociedade pobre, né, as pessoas mais pobres, as pessoas excluídas socialmente do Brasil. Isso serve para diversos tipos de categorias de pessoas, inclusive o sertanejo. Sobretudo o sertanejo, né? Quem é esse soldado amarelo? Esse soldado amarelo, fisicamente, como eu botei aqui no quadro, né? Ele é franzino, ele é menor do que o Fabiano. O Fabiano é alto, né? O Fabiano provavelmente é descendente ali de holandeses, né? Que é muito comum em Pernambuco, no sertão de Pernambuco, né? Ele tem o Fabiano, ele é descrito pelo Graciliano Ramos com cabelos vermelhos, alto, né? E muito branco. Então, provavelmente ele é descendente dos holandeses, correto? E o Soldado Amarelo é franzino, certo? Ele é pequeno. Então o Fabiano poderia, se o Fabiano fosse, vou usar essa expressão aqui, né, mais popular, né? Se o Fabiano quisesse pegar o Soldado Amarelo na porrada, ele pegaria e provavelmente daria ali um massacre ali no Soldado Amarelo, né? Mas não ocorre isso. Por quê? Porque o Soldado Amarelo ele representa autoridade, né? E nós brasileiros respeitamos, né, muito essa questão da autoridade, dos representantes da autoridade. Só que muitas vezes, né, as autoridades, né, que eu estou chamando aí entre aspas, né, as autoridades brasileiras, elas são como a gente, né? Então, por exemplo, o policial muitas das vezes é uma pessoa como a gente, né? O policial muitas das vezes é negro, é oriundo da favela, de lugares, né, pobres, né? Socialmente como nós. Beleza? Então, essa questão tensa, né, entre a violência do Estado, que se utiliza de agentes, que são né, como agentes,
correto? Como nós, né? Oriundos dos setores populares, né? E esses agentes da força, né? Da imposição da força do Estado sobre a sociedade, né? Para manter uma ordem, e uma ordem aí senhorial, patriarcal e de uma elite agrária, como a gente, né, vai falar já já, são esses agentes que mantêm, né, essa ordem, né, à medida que eles são mandados, né, pelo Estado com E maiúsculo maior, né, por essa elite agrária. Né? Então, a tensão entre Fabiano, né, no momento que ele é preso, no momento que o soldado amarelo chama ele para um jogo de azar, né, a tensão na qual ele não consegue se expressar e ele vai acabar xingando, não é isso? O soldado amarelo, né, usando um xingamento muito comum, né, que é o filho da, né, e ele não consegue se defender, né, a questão da autoridade, né, da função pública, né, do Estado, né, que é exercido pelo agente da repressão, né, da lei, né, do cumprimento da ordem senhorial, né. Então, essas relações, né, entre o soldado amarelo e o Fabiano, né, que vão aparecer em alguns momentos da obra, quando ele é preso, né, quando ele se encontra com o soldado amarelo em outro momento, né, e ele poderia matar o soldado amarelo, né, que ele está distraído, né, é um momento interessante porque o próprio Fabiano diz isso, né, poderia matar o soldado amarelo, mas, poxa, o soldado amarelo é como eu, né, ele é uma pessoa, ele tem uma família, ele é pobre, né? O próprio Fabiano mentalmente, né, consegue estabelecer essas relações, tá? Então, o soldado amarelo pode representar aí como uma pessoa que no canal escreveu hoje à tarde, né? O soldado amarelo pode representar o autoritarismo do Estado, com certeza. E uma das facetas do Estado brasileiro, né, muito violento, através dos seus agentes públicos, é esse autoritarismo. Beleza, gente? Bom, vamos lá. Aí eu coloquei aqui no quadrinho os donos das fazendas, né? Quem são os donos da fazenda? Essa elite local, essa elite do Nordeste, que já está decadente historicamente desde o século, do final do século XVII, né? Do final do século XVII, início do século XVIII, né? É uma elite ligada, sobretudo, à produção açucareira, e que por conta, né, depois da expulsão dos holandeses e do fim do período da União Ibérica, né, de 1580 a 1640, os holandeses vão levar a tecnologia de produção, né, do açúcar para as Antilhas, né, as ilhas que... Antilhas significa literalmente ilhas de açúcar, correto? E essa elite ela vai começar a entrar em decadência, e o Brasil vai passar por outros ciclos de produção econômica, como o ouro e, posteriormente, no 19, o café. Apesar de ser uma elite que tem problemas de decadência econômica, é uma elite que tem um poderio político muito grande, certo? Cabe lembrar, né, que o coronelismo, né, foi muito efetivo e ainda é muito efetivo, né, o coronelismo enquanto fenômeno político e não enquanto fenômeno datado histórico da Primeira República, correto? Mas os coronéis do Nordeste, politicamente, são muito fortes. Né? Quantos presidentes nordestinos nós tivemos na República Brasileira? Né? Quantos, né, mandatários são donos de estados, como José Sarney no Maranhão, como Renan Calheiros, né, a família Calheiros em Alagoas, como, por exemplo, também nós temos em Alagoas a família Collor, né? Na Bahia, né? A família Magalhães, a família Neves em Minas Gerais. Então, essa questão do coronelismo, né? Ela é muito interessante. E que também gera um paradoxo, né? Se a gente parar para pensar. Hoje o Brasil, sobretudo a partir da década de 50 do século XX, século passado, o Brasil se tornou um país majoritariamente urbano, correto? E se a gente for parar para ver ali o percentual, né, de políticos, tanto como deputados federais quanto no Senado, que são representantes dessas elites agrárias, né,
a composição do nosso Congresso não representa, de fato, né, a maioria urbana do Brasil. Né? O Brasil hoje, segundo os últimos dados do IBGE, das pesquisas do IBGE, né, a população brasileira, cerca de 87% da população brasileira vive nas grandes cidades. Então, por que o Congresso brasileiro tem uma representação política muito grande desses setores, dessa elite agrária? Correto? Esses donos das fazendas que eu coloquei aqui, que é essa elite agrária, né, são aquelas figuras que, quando a seca passa, elas voltam e tomam a fazenda da família de Fabiano, que Fabiano está ocupando aquela fazenda, né? Eles são os donos da terra, os donatários. Então, estou fazendo uma analogia aí com o início da história do Brasil e com as capitanias hereditárias, né? Os donatários, donos das terras, correto? Então, gente, se cair alguma coisa sobre essa elite agrária, que é uma elite política, enfatiza nessas relações históricas, coronelismo, capitanias hereditárias, né? Façam essas analogias, isso enriquece efetivamente a redação de vocês, né? E lembrando que o Fabiano quase sempre é expulso, e quando ele vai ser expulso da fazenda que ele ocupa, ele tem que negociar, e a única coisa que ele tem para negociar é a sua força de trabalho, e ele vive uma vida análoga à escravidão ou servidão, né? Porque ele depende economicamente daquele patrão. Ele muitas vezes é enganado, né? Por não saber contar, não saber o preço, né? E fazer contas sobre o seu trabalho. Então ele vive numa situação de analogia, né? Análoga, né? À escravidão ou à servidão. Né? Era muito comum nesses lugares, né, o trabalhador ele ser completamente dominado economicamente pelo patrão, porque o patrão abre aí na fazendinha ou nos arredores, nos vilarejos, né, uma vendinha. Então o trabalhador rural ele está sempre dependendo economicamente, está sempre devendo efetivamente aos seus coronéis, aos seus patrões, a essa elite, correto? Então essa é a discussão. Lembrando que a década de 30 e 40, quando o livro é escrito, Graciliano Ramos é efetivamente comunista, pertenceu ao Partido Comunista, esteve na União Soviética, participando aí das grandes discussões, né, internacionais do comunismo nos anos 30, e essa questão da elite, né, é muito marcada dentro do pensamento marxista. Né? É importante determinar a elite, essa elite que explora, e essa elite que representa, né, esse sistema predatório, tanto para o homem quanto para o meio ambiente, né, para o ambiente, para o sertão. Beleza? Coloquei também aqui, como personagem, o próprio sertão. Ao meu ver, tá, o sertão ele não é só um espaço geográfico, ele é um espaço de produção social. Né? É um espaço de produção social da seca, da dependência do sertanejo, dessa elite local, né? É um espaço de produção de exclusão e de miséria, certo? Então, lembrando a vocês, né, que essa região do Nordeste do Brasil foi a primeira região efetivamente colonizada na história do Brasil. Então, o que nós temos ali na região do sertão não é apenas uma produção geográfica. O sertão não existia quando os portugueses chegaram aqui, como ele existe hoje geograficamente, né? Com terras completamente devastadas, né? Terras que foram se tornando improdutivas devido, né, ao mau uso das mesmas pelos colonizadores e pelo modelo de colonização predatória, exploratória, tá, dos portugueses na colônia, que era o Brasil. Tá? Então, essa região aí é uma região de produção da miséria. E é uma região marcada, até de forma errônea por nós, né, como uma região de ausência. É uma região que é marcada pelo não. É uma região que não tem bom solo, não tem água, não tem riqueza. A única coisa que tem quando a gente faz as nossas associações é o quê? É a pobreza. Né? A gente acha que é uma região que é somente pobre, marcada, a única presença ali é a pobreza. Todo o resto é marcado por ausências, correto? Então, o sertão, ele é um personagem, ele é um lugar
mas produzido socialmente por uma história que tem aí, no mínimo, 5 séculos, correto? Bom, vamos lá. E temos também um outro personagem, que eu vou chamar de personagem aqui, que é a seca. A seca é aquele período, né, majoritário, é cerca de 2/3 do ano do sertão do Nordeste, né? Eu fiz aí uns estudos, andei lendo, né? E os geógrafos configuram, né, o período da seca no sertão nordestino como 8 meses do ano, ou seja, 2/3 de um ano. Então é um período longo. A seca é representada pela iconografia, pela arte, né? A gente tem que lembrar que a gente tem a representação aí do próprio Graciliano Ramos e do próprio sertanejo. Ela é feita como por pintores como Portinari, né? O grande pintor aí do povo, da representação moderna, né? Do povo brasileiro, dos trabalhadores. E o sertanejo, ele é pintado por Portinari nesse sentido, né? E a figura da seca, ela é sempre associada à figura da morte. A morte é uma figura feminina, tá? Então tem uma questão aí também de gênero, tá? É muito comum no cordel a morte ser representada na literatura de cordel nordestina também como uma mulher que carrega uma foice, né? A figura clássica da morte é representada. O cordel tem uma ligação muito com o clássico, né? Com a literatura clássica, é uma relação interessante, que, claro, não vai dar para eu estabelecer aqui todas as simbologias, que senão o vídeo já está longo e ficaria muito mais longo. Mas por que eu estou chamando a atenção de que a seca é um personagem feminino? Né, para além das representações iconográficas e simbólicas. É porque a mulher, né, na literatura ocidental, ela está associada à terra e ao útero, né? O útero que dá o quê? A vida, e o útero e a terra, né, que recebe o corpo depois de morto, né? São elementos sempre femininos, né? Então a mulher representa a vida e também representa a morte. Ou seja, a seca, né, faz com que a terra se torne oca, estéril, né, como um útero estéril. Beleza? Então, não há um meio tempo, né, um tempo no tempo cíclico do sertão, da vida e da natureza, né, não há um meio tempo. Existe o tempo da vida, do florescer, do esverdecer, se existe isso, né? Acho que eu criei um neologismo agora. E o tempo da morte, o tempo da seca, que é feminino. Correto? Coloquei também aqui rapidamente o personagem do papagaio, coitado, né? Que foi o primeiro a morrer, né? Logo no primeiro capítulo, ele vira ali um espetinho, um churrasquinho, né? Para que a família do Fabiano pudesse sobreviver. Então, dentro da hierarquia familiar, né? Uma ave, ela está abaixo de todos os outros elementos, né? O cachorro está acima da ave, os seres humanos estão acima da ave, né? Então tem uma cadeia ali alimentar. E coitado, né? O papagaio, que por incrível que pareça, né, falava pouco, ele mais latia, né? Ele mais copiava a baleia, né? Do que os próprios silenciosos sertanejos, né? Mais uma insistência na questão da linguagem por Graciliano Ramos, correto? Outra questão aí muito importante, uma temática muito importante da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é a questão do êxodo rural, né? A saída desses migrantes dos meios agrários em busca das grandes cidades. Já falei isso em vídeo anterior, né? Já falei também para vocês pensarem, né, nessa relação sempre entre Nordeste, entre sertanejo, entre retirante e as grandes cidades, sobretudo a cidade do Rio de Janeiro, que tem seus bairros formados por nordestinos e tem os seus espaços culturais, os seus espaços de representações simbólicas na cidade do Rio de Janeiro, como a Feira dos Nordestinos, pavilhão lá em São Cristóvão, correto? Já comentei isso em outro vídeo, tá? E uma outra questão que é fundamental na obra e uma temática central à obra Vidas Secas, que é a questão da desigualdade, perdão, da desigualdade social produzida no Brasil. Coloquei aqui no quadrinho e coloquei também uma dica aí para vocês. Tem um videozinho no YouTube
da Folha de São Paulo, na verdade são vários videozinhos na Folha de São Paulo que falam sobre a questão da desigualdade global. Nós vivemos no mundo um problema de aumento efetivo da desigualdade. Não é só no Brasil, não. Isso ocorre na Europa, nos Estados Unidos, né? A gente vive em um período do neoliberalismo e de construção efetiva de uma desigualdade, de uma acentuação da desigualdade dentro do sistema capitalista neoliberal atual, contemporâneo. Correto? E tem um videozinho ali que fala do Brasil. Então você coloca no YouTube, né? Coloque assim, Folha de São Paulo, né, desigualdade social no Brasil. Esse vídeo é muito legal, ele é curtinho, eu passei em sala de aula para os meus alunos e eles gostaram muito. Então a questão da desigualdade é uma questão central na obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Bom, gente, se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem o quadrinho para vocês aí, tá? Me mandem um e-mail que eu respondo e mando de uma forma mais rápida possível para vocês, tá? Desejo a todos vocês uma excelente prova, agradeço aí quem tem me acompanhado, o canal cresceu bastante, né, esse ano, até porque eu também comecei a mexer mais nele esse ano, de fato, né? E façam a prova com calma, organizem as ideias de vocês, utilizem-se do esqueleto da redação, né, do rascunho da redação, que também a gente chama de brainstorm, né? Coloque ali as suas ideias, faça analogias, correlações, né? O que a gente tem produzido, tanto em sala de aula quanto aqui com vocês, é um material riquíssimo, né? Com ampla temática, amplo debate, para que vocês possam chegar na prova e fazer a provinha de vocês direitinho, tá bom? Grande abraço, eu desejo sucesso a todos e quem quiser aí depois vir aqui comentar como vocês foram na prova, né? Eu vou ficar muito feliz, até porque a gente fica também ansioso com vocês, né? No dia 1º a gente leva vocês no coração, junto ali com vocês, apesar da gente não estar fazendo vestibular, tá bom? Sucesso para todos e o pessoal que vai fazer a prova específica, eu vou colocar ou amanhã ou na quinta-feira os vídeos e os quadrinhos para vocês, tá bom? Um grande abraço, galera!